Estamos de volta no Observatório Cultural, conversando hoje sobre a música eletrônica na Paraíba com o DJ Well e com o DJ Aztec. Vocês falaram um pouco no primeiro bloco sobre a trajetória de vocês, o início da carreira. Eu queria voltar um pouco mais no tempo e a gente falar das origens da música eletrônica como um todo, mundialmente. Como foi que surgiu esse fenômeno? Quem foram os primeiros DJs? Como surgiu essa profissão? Qual é o berço da música eletrônica? O berço da música eletrônica mesmo, se você for partir do ponto de vista da técnica, na verdade, desde o século passado, já existiam experimentos com tecnologias eletrônicas para a produção musical. Claro que era um contexto completamente diferente, mas você tem, por exemplo, até peças de ópera escritas para serem tocados por instrumentos não convencionais, não são instrumentos acústicos, né? Mas aí, a partir do momento em que essas tecnologias se tornaram mais acessíveis, né, foram sendo criados computadores, sintetizadores, foi sendo criada a música eletrônica dançante mesmo, né? Música eletrônica pop, na verdade, né? Ela saiu daquele formato de música erudita e passou para a música popular. E a partir daí foram sendo criados os ambientes em que naturalmente surgiu a figura do DJ. Quer falar um pouco sobre isso? Passou a bola. Como o Manuel falou, o boom mesmo da música eletrônica veio junto com a era disco, né? A discoteca dos anos 70, que foi precursor mundialmente para a criação de vários outros segmentos. E o avanço tecnológico também, com essa chegada do computador na metade do século passado, também ajudou bastante. É isso. E que país ou países tiveram papéis fundamentais nesse surgimento da música eletrônica? A música eletrônica ela surgiu, na verdade, nos Estados Unidos e na Europa, né? Os primeiros grandes produtores musicais, os primeiros grandes DJs, eles são quase todos norte-americanos, né? Então a gente tem, por exemplo, o Frank Knuckles, que era de uma cena de house em Chicago, tem o Francis Grasso, que era de uma cena disco em Nova York, tem a cena de Detroit, que foi a precursora do techno, com Juan Atkins, Kevin Saunderson e Derek May. Então, na verdade, meio que isoladamente, cada localidade acabou desenvolvendo, a partir das mesmas tecnologias, sonoridades um pouco diferentes, mas que no final das contas acabou tudo sendo chamado como música eletrônica, apesar de ser techno, ser house, garage, etc. No final das contas acabou tudo sendo reunido em um mesmo grupo que tinha aquela afinidade, né, com aquele contexto, que eram DJs, eram produtores musicais que utilizavam aquelas tecnologias e que faziam festas muito parecidas, né, som alto, luzes psicodélicas ou assim, diferentes aquelas luzes coloridas que a gente tem nas festas de música eletrônica. E a partir daí esse ritmo ganhou o mundo inteiro, né? A gente vê que no Brasil hoje em dia mesmo, que é um país considerado assim relativamente periférico, a gente tem uma cena forte também de música eletrônica. Em alguns estados a música eletrônica chega a ser até a música preferida assim dos jovens, né? Apesar de aqui em João Pessoa também ter muitos seguidores, a gente sabe que não é o estilo que é preferido pela grande maioria da população. Mas eu acredito que a localidade responsável pela maior difusão da música eletrônica no mundo foi sem dúvida a Europa, porque até mesmo esses DJs que eu falei, que eram nos Estados Unidos, eles alcançaram o estrelato quando eles foram se apresentar na Europa. A Europa que foi quem realmente disseminou a cultura de clubes e que meio que tornou isso massificado, né? As pessoas começaram a ganhar muito dinheiro, começaram a se tornar famosas, começou a se tornar uma indústria cultural mesmo, né? Então, a Europa é que realmente foi responsável por criar assim, esse formato de música eletrônica que a gente tem e conhece até hoje. E como foi que esse cenário, né, que teve essa efervescência maior nos Estados Unidos e principalmente na Europa, foi chegando no Brasil? Como foi esse histórico da vinda da música eletrônica, da profissão do DJ aqui no Brasil e também no nosso contexto aqui mais específico da Paraíba? Como foram as primeiras festas, quem foram os primeiros DJs, quem foram os precursores dessa profissão aqui?
Existe um livro bem interessante que fala justamente sobre isso, que se chama Todo DJ Já Sambou, de uma jornalista paulistana chamada Cláudia Seff. Ela resgata toda essa trajetória aí. Isso é uma fonte de pesquisa interessante para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas basicamente, com a facilidade de comunicação hoje em dia, a gente sabe que a gente vive num mundo globalizado. Então, as pessoas viajam de um lugar para outro e tudo. Então, no Brasil, primeiramente nos grandes centros, né, principalmente em São Paulo, tem até uma anedota interessante, assim. Muita gente fala que se não fossem os comissários de bordo, a música eletrônica não teria chegado no Brasil. Porque as pessoas viajavam, principalmente para a Europa, e traziam para cá discos para os DJs que tocavam nas festas de música eletrônica aqui. Então, a partir daí, começou a se criar aquele público que gostava daquele som. E a partir desse momento começou a crescer até chegar em outros lugares, como aqui em João Pessoa também. Aqui em João Pessoa, por volta da metade dos anos 90, mais ou menos, começou a ter as primeiras raves, né? As primeiras festas que tinham essa pegada mais underground, assim, esse apelo menos comercial, mas que era centrado também na figura do DJ, né? Eram festas de música eletrônica e eram feitas em lugares inusitados, como por exemplo na estação ferroviária, em um lugar onde existia um kartódromo, né? Um kart indoor, né? E outros lugares também, galpões abandonados. Então as pessoas iam para lá, escutavam aquele som e a partir daí começou a se popularizar, mais ou menos como aconteceu no resto do mundo. Na verdade, esse é um processo que acaba sendo reproduzido onde quer que aconteça, né? A partir daí começou a ter um público cada vez maior, as pessoas se interessam pelo som, começa a atingir mais pessoas querem ser DJs também, mais pessoas querem conhecer aquela música, e daí pra frente se torna viral, né? Só complementando o que Manuel disse, acho que um dos grandes responsáveis pela chegada de música eletrônica, não só nos ouvidos dos DJs, mas como o público em geral, são as rádios, né? A rádio tem um papel fundamental aí, como ele citou anteriormente, vários programas específicos de DJs que a gente inclusive escutava quando adolescente. Isso influenciou bastante. E com esse avanço tecnológico, a chegada da própria internet também foi um marco importantíssimo para a cena de música eletrônica dar uma alavancada, né? Que antigamente, para escutar um disco que chegava numa loja, a gente tinha que ligar para a loja lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro, o cara botar no toca-disco e a gente ia escutando faixa por faixa para saber qual era uma música boa ou não, para ver se valia a pena ou não comprar aquele disco. E hoje em dia, várias lojas específicas de MP3 e Wave, que são os novos formatos digitais de música, a gente entra no site, sai clicando um trechinho da música e já sabe a música certa para comprar. Compra ou download, na verdade. A gente compra, faz a conta lá no site e compra aquela música já sem precisar pagar frete, nada. Já vai direto para seu e-mail. E você pode comprar apenas o conteúdo que te interessa, não mais o álbum completo. Exato. Na década de 80 principalmente, as novelas, né, eram outras grandes influenciadoras de música pra gente. Aquelas coletâneas com vários estilos diferentes. Eu mesmo, aqui em casa, um dos fatores que me fez ser DJ foi esse, de meu pai comprar muita coletânea de novela e vinha umas com cada música. Eu disse, pô, eu comecei fazendo o famoso assustado, né? Aqui em casa, que era a festinha na garagem. E eu mesmo pegava, ele tinha a radiola, né? Que vinha um receiver, o toca-disco e um toca-fita. Eu pegava, ficava mudando um vinil na parte de cima e uma fita cassete na de baixo, trocando uma música e outra. E assim a gente ia fazendo as festas no começo. Tudo a partir de coletâneas. Foi importantíssimo. Essas coletâneas de filmes, de novelas, foram essenciais para o público ter muita informação. Daqui a pouquinho a gente volta no terceiro bloco do Observatório Cultural, conversando hoje sobre a música eletrônica na Paraíba. A gente volta já já.